E aí galera, aqui é Hora Cartoon, com a segunda review e parte da última semana da Steven Nook, com o episódio Earthlings, continuando exatamente de onde parou a saga da Peridot, Steven e Ametista, no Jardim de Infância Beta. Como vimos no final de Beta, Steven e as outras encontram a Jasper no Jardim de Infância de onde ela saiu, em que ela está juntando várias gems monstruosas para serem parte do seu exército, enquanto ela fica se vangloriando por não ser monstruosa, corrompida, defeituosa e tudo mais. Por isso, Steven e Peridot querem voltar para pedir reforço, mas como a Ametista é impulsiva e está com esse desejo de vencer a Jasper, ela vai de fininho se aproximando dela, que percebe a sua presença e acaba com o elemento surpresa dela. Depois disso, a Jasper diz que ela está fadada a perder desde que foi criada, já que para ela, as gems que não servem ou não se encaixam na Ordem das Diamond devem ser eliminados, desde seres defeituosos como a Ametista, ou os que se transformam em algo fora do seu propósito, no caso, o que a Rose fez virando o Steven. Então, depois da Peridot ficar tentando usar seus poderes de metal em vão, Jasper se prepara para lutar, mas a Ametista quer fazer isso sozinha, sem a ajuda do Steven ou da Peridot. Mas depois de ela usar todo o seu poder e força, mal consegue arranhar a Jasper. E quando ela começa a bater na Ametista, Steven interrompe a luta, e ela fica triste por não ser como a Jasper e ter saído errado. Mas o Steven diz que ela não precisa e ninguém quer que ela seja como a Jasper, e fala que ela é igual a ele, diferente de todos, eles têm um ao outro e não precisa deixá-lo fora dessas coisas. E no meio dessas lágrimas, quando se abraçam, acontece uma explosão de fumaça, onde Steven e a Ametista acabam se fundindo na tão aguardada Smoke Quartz. What a beautiful day! A rose quartz and an amethyst. Make a smoky quartz. Com seu super ioiô, ela começa a acabar com a Jasper, mostrando que é bem poderosa. E durante a luta, Jasper sem querer solta todos os monstros que ela estava juntando para o seu exército, exceto por um, enquanto a Peridot tenta mover uma simples barra de ferro. Depois, como a Jasper está cansada de perder para fusões, como eu já imaginava, ela se funde com o monstro azul, formando um monstro corrupto ainda pior. Mas como a Smoke Quartz é simplesmente incrível, ela usa os seus ioiôs para fazer um tornado com eles, o que faz a Jasper ser desfundida e o monstro foge. Como eu também imaginei, por se fundir com a gem corrompida, a Jasper começa a se corromper também, como se fosse algum tipo de vírus, o que acaba fazendo a Smoke Quartz se desfundir. E antes dela se corromper por completo, ela diz que a Rose estragou, de certa forma, o seu planeta, sua colônia, por isso considera a Terra um planeta tão ruim. Além da Rose ser a culpada dela ter perdido a sua diamante. Mas quando o Steven pergunta se foi a Yellow Diamond, como todos nós pensávamos, ela diz: minha Diamond, sua Diamond, Pink Diamond. Então fica corrompida completamente. E antes que conseguisse atacar, por algum milagre a Peridot consegue por fala. A Peridot, que ficou o episódio todo tentando levantar uma barrinha de metal. Então a Ametista embolha a sua pedra e eles voltam para o celeiro. Quando chegam lá, a Ametista diz que está cansada e que não vai querer fazer nada por um bom tempo. Mas ironicamente, encontramos a Lápis, Garnet e Pérola mantendo aquelas 5 rubis de The Diamond presas. Ou seja, mais trabalho e problemas em Back to the Moon. Sensacional como o episódio se passou e o que ele nos mostrou. Com uma confirmação de que o Steven pode sim se fundir normalmente com Gems. Muitos reclamaram do visual da Smoke Quartz, mas gente, é a primeira fusão do Steven com Gems, além de ter sido meio sem querer. Esse visual gordinho e desbochado é perfeito para representar o Steven e a Ametista, e até o terceiro braço dela. Ele é uma fusão tão carismática, alegre e forte, que Smoke Quartz e Sardonyx são as minhas fusões favoritas agora. E claro, não podemos esquecer de falar da Pink Diamond, que alguns dizem que ela foi confirmada, mas os fatos e detalhes da série já apontavam a sua existência e já tinham confirmado ela há muito tempo. A Jasper apenas disse isso em voz alta para que todos ouvissem. Quanto ao que a Rose fez com a Pink, bem, eu já vi Back to the Moon, então vou deixar para comentar isso amanhã, então não precisam spoilerar os outros nos comentários. Simplesmente o melhor episódio da bomba que eu achei até agora, e só pela aparição da Smoke Quartz, já tem um 10 mais do que merecido. E para quem gostava da Jasper, sinto muito, mas a vida tem dessas coisas. Então é isso galera, essa foi mais uma review da bomba para vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo, se não é inscrito no canal se inscreva, comentem aí o que vocês acharam desse episódio e da review, não de Back to the Moon. Dê a sua nota no card que está aí na tela, e até o próximo vídeo.